Seja muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa. Vamos continuar falando sobre pontuação, mas agora a gente vai trabalhar com outros sinais, com outras pontuações. Afinal de contas, o mundo não se resume aí à vírgula, né? Eu sei que são muito mais as questões relacionadas à vírgula, a gente tem muito mais questões de vírgula, mas não só de vírgula, né? A gente tem mais aqui alguns outros apontamentos para você sobre outros sinais de pontuação. Vamos começar aqui, ó, falando sobre 2 pontos. Para que a gente utiliza esses 2 pontos? Deixa eu abrir aqui para você. Abre aí. Vamos colocar... Ó, vou colocar aqui algumas possibilidades, tá? São coisas diferentes, óbvio, mas eu vou colocar aqui para você algumas possibilidades. Por exemplo, eu posso usar 2 pontos para introduzir fala. Eu posso usar 2 pontos para oração subordinada apositiva. Eu posso usar 2 pontos para introduzir enumeração. E muitas vezes com esse sentido de enfatizar alguma coisa, com enfatização. Enfatização. Como assim? Ó, vamos pegar aqui alguns casos para exemplificar. No uso da fala, por exemplo, João disse, 2 pontos, travessão, oi, né? Então, eu tenho aqui. Na oração apositiva, eu também posso ter na estrutura. Ele tinha um sonho, 2 pontos. Ser feliz. Ó, beleza? Para introduzir enumeração, vou colocar aqui, ó, aqui em cima. Vamos rachar aqui, ó. A sociedade precisa de 2 pontos. Saúde, vírgula, educação e... saúde, educação e segurança. Segurança, por exemplo. Então, ó, ou ainda para uma enfatização. Eu posso até pensar nessa enfatização aqui, tá? Tá fazendo as duas coisas. Deixa eu pegar aqui a canetinha, ó. Introduzindo fala, introduzindo a oração, introduzindo a enumeração. Mas aqui, ao mesmo tempo, pode enfatizar. Por quê? Porque não necessariamente eu precisaria do uso de 2 pontos. Eu poderia ter deixado direto, sem o uso, percebeu? A sociedade precisa de saúde, educação e segurança. Mas, abre aqui para mim. Mas, quando eu uso 2 pontos, eu estou meio que chamando a atenção, enfatizando para aquilo que eu vou colocar depois. Percebeu? Que é isso que a gente faz? Que é isso que a gente tem ali? Opa, presta atenção em mim. Por isso que eu vou falar agora... principalmente para quem escreve, para quem faz redação. Cuidado quando você usa demais 2 pontos na sua redação, 2 pontos na sua escrita. Por quê? Porque às vezes não, quando você faz uso dos 2 pontos, você ao mesmo tempo que enumera, que apresenta uma explicação, você chama a atenção para aquilo. Quando você exagera neste uso, você banaliza a enfatização, ela deixa de estar enfatizando, porque tudo você está colocando, então aquele caráter enfatizador se perde. Então cuidado, tá? Onde que eu recomendo essa utilização? Na introdução, quando você quer introduzir ou a tese, apresentar a tese, ou então apresentar os tópicos que serão abordados. Ali, depois você não precisa retomar. Então, o uso dos 2 pontos está colocado aqui, né? A gente utiliza para essas situações específicas. Beleza. Agora, e o travessão? Vamos abrir aqui e colocar algumas situações com uso de travessão. Peraí, caneta... pegar a cor aqui, tá na vermelha já. Para que a gente vai utilizar o nosso travessão? Por exemplo, eu posso usar travessão em oração explicativa. Oração explicativa. Eu posso utilizar nesse tipo de oração. Eu posso usar não em oração, eu posso usar em expressão também. Expressão explicativa. Eu posso usar o travessão.
O travessão eu posso usar para dar o quê? Para fala, né? Para introduzir fala de personagem. Como a gente viu aqui, ó. Não vou nem repetir, hein? Ó, travessão, tá? O travessão, ele dá o quê? Ele dá destaque também para aquilo que eu escrevo. Ele dá destaque para muitas estruturas, para muitas, para algumas dessas produções. Vamos pegar um exemplo, mudar até a cor da caneta. Mostrar para você algumas expressões, algumas estruturas que podem fazer uso do travessão. Vamos pegar aqui, deixa eu pegar uma aqui que tenha vírgula e travessão, que eu sei que essa daí chama a atenção da galera. Por exemplo, deixa eu pegar uma aqui, ó. Por exemplo, vou pegar uma estrutura simples. Eu vou alterar essa daqui, tá? A manifestação era formada por pessoas humildes. Travessão, ó, vou dizer quem são essas pessoas humildes. Homens, mulheres, crianças, vírgula não, travessão, que não tinham condições. Então, olha só o que eu vou ter aqui. Já vou pegar com vírgula, peraí. Vamos pegar aqui primeiro para você entender. Pessoas humildes, tá vendo, ó? Travessão, quem são essas pessoas humildes? Ó, tá isolando, tá vendo? Poderia ser vírgula aqui? Poderia. Homens, mulheres e crianças. Ó, mas por que eu utilizei, por que a pessoa utilizou travessão aqui? Porque além de isolar essa explicação de quem são essas pessoas humildes, ela quis enfatizar. Poderia ter colocado vírgula, concorda? Concordo, poderia ter colocado vírgula, mas não ficaria tão enfatizado como fica com o travessão. O travessão, assim como 2 pontos, ele é tipo um chamamento. Ó, pessoal, olha aqui para mim, isso aqui que eu vou colocar é importante, essa pontuação aqui é importante, é isso que faz. Tanto que eu posso substituir, né, nessa situação aqui, o que banca gosta de perguntar, dá para trocar por parênteses? Dá. Dá para trocar por vírgula? Dá, vai estar isolando igual a explicação, mas o travessão ele é diferente da vírgula, é diferente dos parênteses, porque ele é mais assim, chamativo, ele dá mais destaque, então dependendo daquilo que você vai escrever, daquilo que o texto quer apresentar como destaque, aparece sim aí o nosso travessão, tá? Então perceba que ele está isolando aí essas informações, apresentando de certa forma, né, mas não deixa... Claro, não deixa de estar aí isolando essas informações, beleza? Agora, vamos pegar aqui, deixa eu pegar um caso aqui, peraí, deixa eu ver, eu vou limpar aqui, tá? Acho que fica melhor. Ó, vou pegar um caso aqui para você entender o uso do travessão. Deixa eu ver. As normas especificam... Vou colocar vírgula, inclusive, tá? Limitações administrativas à liberdade. Olha que informação. Isso aqui é texto de prova, tá? E a propriedade. Texto de prova. E propriedade. A cada restrição, ponto e vírgula. A cada restrição de direito individual, olha o que vai entrar agora, de direito individual, travessão expressa na lei, travessão, vírgula, olha aqui, ocorre um bloqueio, ponto. Vamos dar uma olhada aqui
Tive que contextualizar, pegar o preto aqui, ó. Ponto e vírgula tá separando aqui as orações. Mas vamos olhar para cá, ó. A cada restrição de direito individual expressa na lei, ocorre um bloqueio. O que eu vou ter aqui como oração principal? Ó, deixa eu apagar aqui. A minha oração principal tá aqui, gente, ó. Opa, marca texto. Ó, ocorre um bloqueio. Isso aqui é a minha oração principal, certo? Qual é a minha oração que está subordinada a ela? A cada restrição de direito, tá deslocada, certo? Se ela tá deslocada, pega a caneta. Se ela tá deslocada, cadê? Ah, meu filho, caneta. Se ela tá deslocada, cadê a pontuação dela? Tá aqui a vírgula, ó, do deslocamento. Mas e o que é esse travessão aqui? Ele tá isolando quem? Uma explicação do que se trata o quê? A cada restrição de direito. A cada restrição, que tipo de restrição? Expressa na lei, ó. A cada restrição expressa na lei. É uma explicação, né, do que se trata essa restrição. A cada restrição expressa na lei, ocorre um bloqueio. Então, aqui, ó, o travessão, ele tá isolando essa ideia, enquanto a vírgula tá aqui, ó, funcionando para nossa oração que está deslocada. Então, ocorreu o quê? Ocorreu um encontro aqui de informações. Percebeu? Para essa situação, eu não tenho como usar outra alternativa que se não essa, porque são estruturas que se encontram. Eu tenho o deslocamento de uma e uma explicação sendo introduzida ali no meio. Então, são o quê? São coisas diferentes. Eu não posso usar a mesma regra? Eu não posso usar a mesma regra. Não posso colocar simplesmente vírgula ali? Não, não posso. Eu tenho que mostrar claramente o que está acontecendo. A separação de uma informação, ali a explicação e o deslocamento daquela oração deslocada. Então, tem sim regras aqui sendo aplicadas de pontuação para situações diferentes, tá? Então, o travessão aqui tá ok e a vírgula ali também tá ok. Por quê? Porque tá separando a oração. Então, eu posso ter um encontro de travessão e vírgula? Pode, nesta situação. Não tinha como fazer diferente aqui. Percebeu? Então, aqui, esse é um texto de banca, né? Você percebe assim, claro que eu dei umas comidas ali de uns pedaços, mas é um texto que você percebe claramente, até a estrutura, a composição das informações, não são coisas simprinhas, né? Não são coisas simprinhas. Ok, então aqui a gente tem esse uso de travessão. Então, já sabe, usa para enfatizar, para introduzir, na ideia, no lugar de vírgula, no lugar de parênteses, em algumas situações eu posso. Aqui, por exemplo, eu posso dizer que os travessões podem ser substituídos por vírgulas? Nessa situação eu não posso. Mas, e se fosse por parênteses, daria? Opa, por parênteses daria, porque a vírgula permaneceria ali, percebeu? Então, em algumas situações dá, em outras não dá para substituir, senão vai ficar ruim, vai ficar confuso, beleza? Próxima situação, ponto e vírgula. A gente acabou de falar ali e eu vou já enfatizar o que ele faz, principalmente isso daí. O ponto e vírgula, gente, deixa eu pegar aqui a caneta vermelha. O ponto e vírgula, ele serve justamente para separar ideias enumeradas. Então, às vezes a gente tem palavras enumeradas, né? Termos bem curtinhos, aqueles bem simprinhos, sabe? Simprinho, bem pititico. Aí a gente usa vírgula. Agora, quando se trata de ideia, a gente vai usar o ponto e vírgula, tá? O ponto e vírgula é que é mais utilizado nessa situação. Para separar ideias enumeradas. Por exemplo, vamos pegar aqui um caso. Caneta preta, ó. A sociedade precisa de uma saúde equilibrada. Oh, meu filho. Não. Peraí. Precisa de, melhor, postos de saúde em condições
atendimento, atendimento. O que mais que ela precisa? Ponto e vírgula. De escolas reformadas e com bons professores, vírgula, e de, ou melhor, posso até colocar um D só, de segurança, nas ruas de todos os bairros. Ó, tá vendo? Tá vendo que eu não coloquei que ela precisa de saúde, educação e segurança? O que que eu tenho aqui, gente? Eu tenho ideias, vamos pegar a marca texto, eu tenho ideias, muda a tinta, eu tenho ideias de longa extensão, ó, precisa do quê? De postos de saúde em condições de bom atendimento, primeira ideia. Depois, de escolas reformadas e com bons professores, segunda ideia. E, por fim, de segurança nas ruas de todos os bairros. Percebeu que eu tenho 3 ideias diferentes aqui, né? Para evitar a vírgula, para evitar confusão, ó, eu coloco o quê? Ponto e vírgula, para separar essas ideias enumeradas. O uso do ponto e vírgula é mais comum, já que a gente está falando de prova, de concurso, de estudo, assim, para carreiras, é mais comum nesse sentido. Eu posso encontrar ponto e vírgula em outras situações? Posso encontrar ponto e vírgula na enumeração de tópicos. Sabe aquelas apresentações de PowerPoint de empresa, por exemplo? E aí tá lá, uma listinha? Então, em lista. Ou então você pode encontrar, por exemplo, em texto de lei. Você encontra com frequência, né? O artigo, ele vai colocar o parágrafo e vai acrescentando outros parágrafos. Como é que vai sendo a transição de um para o outro? Ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Não é assim? Porque vai acrescentando as informações. Então, é basicamente isso que você vai encontrar também, tá? Então, você pode encontrar dessa forma. Mas o mais comum aqui para os nossos textos é esse tipo de estrutura. Lógico que também eu posso utilizar na transição, eu quero mudar de ideia, mas eu não quero colocar um ponto final. Quero mudar a ideia, então eu não vou colocar um ponto final, eu coloco um ponto e vírgula e acrescento mais informações. Dá para fazer isso também? Dá para fazer isso também, tá? Então, o ponto e vírgula, ele é uma pausa que não é tão longa quanto o ponto, mas não é tão breve quanto a vírgula. Eu posso dar sequência ao entendimento daquele mesmo campo semântico de informação que eu estou tratando, mas eu posso mudar um pouquinho o foco. Eu posso fazer isso daí com ponto e vírgula, beleza? Então, cuidado, trocar ponto e vírgula vai depender muito da estrutura, tá? Às vezes pode trazer ambiguidade, e aí não é legal. Ó, aspas. Isso daqui também é um conteúdo que cai bastante. A banca pergunta sobre os sentidos. Se as aspas da linha 1 e da linha 2, por exemplo, foram empregadas com a mesma finalidade, com o mesmo objetivo. Vamos abrir aqui para saber quais são as possibilidades que a gente tem. Por exemplo, a gente tem uso de aspas, a gente pode ter uso de aspas no chamado, que letra, hein? No chamado discurso direto. O uso de aspas pode estar no nosso discurso direto. O que mais? Eu posso ter aspas quando eu uso uma metáfora. Eu posso ter aspas quando eu utilizo um estrangeirismo. Quando eu uso estrangeirismo. Discurso direto, metáfora, estrangeirismo. Eu posso ter aspas quando eu tenho alguns aspectos semânticos em jogo, relacionado a sentido. Por exemplo, ironia. Às vezes eu tenho a marcação da ironia com o uso das aspas, né? Exemplo, vamos pegar aqui, ó. João disse, : a sociedade busca valores, fecha aspas. O que eu tenho aqui? A fala do João. Ou eu posso ter assim, segundo a lei,
vírgula. Os indivíduos que blá, blá, blá. O que eu vou ter aqui até o final? Eu vou ter a fala da lei. Isso aqui é um discurso direto também, tá? Então, o discurso direto, ele pode ser a fala de alguém ou ele pode ser um texto de lei. Mas você tem que lembrar da seguinte forma, o discurso direto é aquele que é idêntico, é igual. Eu não posso colocar um discurso direto de alguma coisa que eu estou inventando, mais ou menos, que eu sei mais ou menos. Não, o discurso direto é para a fala de alguém. Ah, só sei que nada sei, é o discurso direto. São expressões que a gente conhece de cunho popular, mas que são a fala de alguém explicitamente. Ou às vezes trechos de uma entrevista, é a fala de alguém diretamente. Ou o texto de lei, um relatório, algum informativo, exatamente o que está sendo falado. Aí a gente usa aspas. Isso daqui é muito comum. Agora, também usamos aspas para metáforas. Por exemplo, para a prova, vírgula, use as suas armas, entre aspas. Use as suas armas. Você vai usar arma na prova? Não, as armas são o quê? Meu conhecimento, minha competência, meu desempenho. É isso, então tá o quê? Metaforizado. É arma no sentido de pensar na prova como uma batalha, como uma luta, mas não está sendo empregado com esse sentido. Ou eu posso ter o sentido da ironia. Ele é bonitinho. Entre aspas, bonitinho. Ele é bonitinho? Não. A ironia é dizer justamente o contrário daquilo que a gente deseja. Então, aqui eu tenho uso de ironia. Ou ainda aqui, com estrangeirismo. Você não sabe como escreve aquela palavra, você quer escrever uma palavra em latim, sei lá o quê, mas, pelo amor de Deus, na sua redação você se contenha. Mas naquela situação você precisa. Então, você usa o quê? Aspas para marcar o estrangeirismo, como se fosse, tipo, uma identificação, sabendo exatamente que aquilo ali é um estrangeirismo. Ok. Agora, parênteses, a gente utiliza com qual finalidade, com qual sentido? Parênteses também pode ser utilizado no lugar de vírgula em algumas situações, né? Por exemplo, em explicações. Eu posso isolar orações, inclusive, com o uso aí dos meus parênteses. Explicações, eu posso usar para pensamentos do autor, daquele que está escrevendo o texto ali. Ou eu posso usar para apresentar, por exemplo, um significado de alguma palavra, né? Por exemplo, vamos pegar aqui uma explicação. Ó, o deputado, vírgula, que era o principal envolvido, foi retirado do caso. Olha lá, explicação. Poderia ser uma vírgula? Poderia. Duas, né? Poderia. Mas colocou parênteses. Tem problema? Não. Ó, outra ideia aqui. Eu estava preocupada. Como não estaria com tudo o que ocorreu? Tá vendo? O que eu tenho aqui, ó? Tá vendo que é uma fala, um pensamento do autor, do narrador? Então, eu posso ter isso aqui também? Sim. Percebe que entre vírgulas não daria? Inclusive porque eu tenho outro sinal de pontuação ali? Percebe? Então, não dá? Então, aqui é uma explicação em cima, beleza. Mas aqui, ó, o uso é claramente diferente, ó. Eu tô isolando um pensamento. Às vezes, eu tenho explicação no significado, né? Por exemplo, carro. Veículo que traz, fecha parênteses,
Percebeu? Pode ser isso. Muitas vezes em textos acadêmicos a gente usa parênteses ali para explicar do que se trata aquela palavra, enfim. Então, em algumas situações, eu quero que você perceba, em algumas situações a gente consegue substituir parênteses por vírgula, por travessão, mas em outras não, porque a própria estrutura vai deixar dificuldade na hora do entendimento. Por isso que a gente tem tantas possibilidades. Eles podem trocar de lugar vez ou outra, mas não sempre, né? Mas não sempre, vai depender sempre de contexto. Aí vai para o próximo, olha lá, reticências. Para que a gente utiliza reticências? Vamos abrir aqui para você. Reticências aparecem às vezes, vermelho, aparecem às vezes. As reticências podem marcar dúvida. As reticências podem marcar sentido de, deixa eu ver, de completar, não, dúvida, de incompletude, alguma coisa que você precisa completar, né? Ou de mudança de ideia. Mudança de ideia, por exemplo. Vamos pegar aqui uma situação. Não sei. Sei lá. Tá vendo? Dúvida. Ele disse... Você sabe. O que eu tenho aqui, ó? A ideia de incompletude, você que vai completar. Tem uma informação implícita aqui, né? Então, eu posso ter sentidos diferentes. Ó, a gente tem até aquele continua, que geralmente vem no final, nas HQs, né? Essas reticências aí, elas podem marcar, elas têm muito mais sentidos e mais valores quando nós estamos, por exemplo, diante de charge, de tirinha. Por quê? Porque quando a gente utiliza esses 3 pontinhos, dependendo da imagem que tem ali atrás, pode dar ideia de, opa, expectativa. Pode dar ideia de que vai continuar depois. Pode dar ideia de, não entendi nada, sabe? 3 pontinhos assim, tipo, oi? Dá pra ser, a gente pode ter diversos sentidos. Vai depender da linguagem não verbal que está atrelada àquela linguagem verbal ali dos 3 pontinhos, das reticências, tá? Machado de Assis tem um capítulo inteiro no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que ele traz um diálogo entre a Virgínia e o Brás Cubas somente com uso de pontuação. Se você não viu, eu te recomendo, vai lá olhar, domínio público, olhar esse diálogo. Porque às vezes a gente pensa assim, sinal de pontuação nem tem muito valor, nem tem muito sentido, mas tem sim, viu, gente? Ele carrega, você consegue perceber o diálogo das personagens só por meio da pontuação. Não preciso nem falar que ele é um gênio, né? Então olha lá para você ter certeza daquilo que eu tô falando. E por fim, coloquei exclamação e interrogação, mas eu vou acrescentar mais um cara aqui, ó. Ponto final, que a gente quase não fala, afinal de contas, ponto final, acabou, né? Você nem precisa dizer. Exclamação, ó, é aquele sinal. Interrogação é aquele sinal, ponto final. O que eu vou ter aqui? Interrogação, perguntas. Exclamação, emoções. Às vezes eu tenho a junção dos dois. Por exemplo, o quê? Ó, isso aqui é uma pergunta? Não, isso aqui é uma interjeição, tipo, meu Deus, o quê? Percebe? Então eu posso ter perguntas diretas. Oi, tudo bem com você? Ou eu posso ter essas exclamações que tem um ponto de interrogação, mas não necessariamente é uma pergunta, né? Então, esses 3 aqui que encerram, que fecham, são mais utilizados em diálogos, quando a gente tem texto literário diálogo, quando a gente tem charge ou tirinha, aquelas onomatopeias, exclamações, pum, pá, pô, crash, sabe? A gente tem mais aquele uso. O ponto final aparece em todo o texto, e às vezes ele é utilizado, o ponto, em siglas, para nomenclaturas, algumas coisas assim. Mas não é questão de prova isso daí, é só para a gente saber. O que cai de fato na sua prova? O que você encontra de fato a respeito de pontuação? Diz respeito a quê? Principalmente aos casos de vírgula e substituições de vírgula, parênteses e travessões. Isso daí é o que mais cai. Beleza? Por enquanto, ó, eu ia escrever de novo. Por enquanto, a gente vai ficando por aqui, né? Acabaram os nossos casos? Sim, mas eu garanto que você vai querer depois dar uma olhadinha em exercício. Não vai, não?
Por enquanto, ficam por aqui as nossas dicas. Nos vemos no próximo encontro. Falou, valeu, tchau, tchau!